Fiesc, Indústria Forte é Desenvolvimento. E o SESC, a Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, informam. A seguir, Estado de Excelência. Está no ar mais uma edição do Estado de Excelência, que tem o apoio da UCESC, da FECOAGRO, da Fiesc, da ENGE, do Sistema FEComércio SESC-SENAC, da FAESC, do Cicobi e da Aurora Alimentos. Veja os destaques do programa. Me encanta conhecer a história das empresas. Como nascem os empreendimentos? Assim nasceu o PIR 54. Eu ganhei um livro de um amigo do meu marido, do Virgílio Várzea. E esse livro, eu me encantei, parece que foi uma coisa divina, assim, que eu abri uma página falando exatamente sobre a Prainha da Arataca. Hoje os nossos aplausos vão para um profissional do esporte. Ademir da Silva, o Parrudo, como é carinhosamente conhecido. Tudo que eu conquistei na vida, tudo que eu tenho, foi através do tênis. Entendeu? Tudo. A casa, carro, a profissão que eu tive foi tênis, né? Eu não conheço outra profissão. Eu não me vejo fazendo outra coisa se não fosse o tênis, né? Agora vamos às informações de mercado. Oferecimento FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. Cumprimentamos os dirigentes e associados pelo aniversário de fundação do Cicobi Valcred Sul, mais uma cooperativa afiliada ao Cicobi Central, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Fundada no dia 22 de março de 1997, no município de Passos Maia, o Cicobi Valcred Sul comemora 24 anos de franco crescimento e expansão. Sempre que eu falo da cooperativa, eu fico muito orgulhoso. Nem sei se o orgulho é procedente ou não, mas para mim é, né? Então, nós vivíamos um tempo muito crítico, agricultura muito pobre, poucos agricultores, e os poucos que estavam aí estavam se preparando para migrar para as cidades. Nessa angústia que se vivia na época, eu fui procurar a UNOESC para ver se nos dava uma mãozinha. E lá eles me encaminharam para associações de pequenos agricultores, que ainda existem ali em Chapecó, existem em Florianópolis ainda. Mas mesmo assim a UNOESC destinou um professor para nos auxiliar. Partindo daí, então, se resolveu fazer um planejamento estratégico local municipal. E sempre coordenado por esse professor, que aos finais de semana trazia outros técnicos, outros agrônomos, de outras áreas também, fazendo uma espécie de multiatividades, né? E com isso nós fomos aprendendo que a nossa saída era criar uma cooperativa de crédito. Bom, criada a cooperativa, como foi o início? Nós começamos no dia 22 de março, mas em agosto de 96, nós conseguimos a autorização do Banco Central com o prazo de 90 dias de abrir a porta e começar a funcionar. A chamada outorga, né? Nesse momento, foi uma euforia muito grande, mas e cadê o dinheiro? Tudo que nós tínhamos era R$ 2.053, recebido dos agricultores em troca de milho, porque eles não tinham dinheiro para pagar a sua cota capital inicial, que era de R$ 300. E aí, então, nós tínhamos pessoas de tudo que era lado que vinham abrir conta, né? E logo abrimos uma segunda agência, daí no município de Vargel, e logo em seguida uma terceira no município de Ponte Serrada,
e depois uma quarta em Catanduvas, e assim sucessivamente. Hoje já fomos para o Paraná, já fomos para o Rio Grande do Sul, e estamos com 13 agências funcionando, abrindo suas portas todos os dias, mais a unidade administrativa, né? Que fatos curiosos e gratificantes marcaram a trajetória da cooperativa? Nós temos aqui 4.200 habitantes e temos 4.300 associados. Essa diferença acontece porque pessoas de fora, de outros municípios, nós estamos perto aqui de Abelardo Luz, divisa territorial, né? Que vem bastante para cá, vem de Faxinal dos Guedes, vem de Pumirim, né? Então, nós temos muitos associados fora, hein? Passos Maia tem mais sócios na cooperativa do que habitantes do município. Mais uma curiosidade, Passos Maia tem mais assentados na reforma agrária do que população tradicional. Também é uma curiosidade, né? E alguns presidentes da cooperativa de crédito dizem que a Valcred Sul tira leite de pedra aqui em Passos Maia. Presidente, agradeço a participação e desejo vida longa ao Cicobi Valcred Sul. Eu agradeço bastante em nome dos 35 mil associados a tua lembrança, a tua procura para ver essas, não só com nós cooperativas, com as demais também, porque cada palavrinha que você der a favor de uma cooperativa, você está nos ajudando, né? Então, nós agradecemos bastante o programa e também fico feliz por ter conhecido mais uma pessoa boa. Me encanta conhecer a história das empresas, não importando se elas são de micro, pequeno e grande porte. O que eu acho interessante é saber como nasce um empreendimento, que influência ele teve. Entre a ponta da Rita Maria e a do Estreito, onde se acha o Forte de Santana, existe a praiazinha da Arataca, de 200 metros de extensão mais ou menos, talhada em forma de alfange e pautando, com a sua barra de areias claras, a verde colina tapizada de grama que se eleva, pouco a pouco, até o morro do cemitério. É um sítio quase desabitado, mas de uma disposição geológica tão caprichosa e artística, assim é cravado, como está, nesse sopé e curvo de outeiro, no agrupamento pitoresco de rochas, que o fecham pelo sul, e na placidez espelhada de suas águas, que dir-se-ia nele pairar, como a espiritualidade de um desses recolhimentos marinhos, onde uma inexplicável poesia misteriosa, nascida da própria solidão e do vago, empresta às coisas um aspecto e uma expressão ideal. No livro Santa Catarina, a Ilha, o escritor catarinense Virgílio Várzea, amigo e parceiro do poeta Cruz e Souza, assim descreveu a prainha da Arataca, que fica aos pés da ponte Hercílio Luz, em Florianópolis. O livro influenciou o casal Juan e Rosane Pizzanelli a abrir um restaurante que tem esse visual, de rara beleza. Quando eu conheci o Juan, lá em 97, eu me deparei com um bar e uma prainha chamada Arataca. Eu achei muito triste aquele espaço ali, lindo, 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 no centro da cidade, um visual espetacular, porém muito triste, muito abandonado. E eu sempre tive um espírito empreendedor. Aí eu falei para o meu marido, como é que você consegue ter um negócio em cima de um lixo? Meu marido argentino me falou, olha, é difícil mudar as coisas aqui em Florianópolis. Isso aí é um antigo estaleiro abandonado e eu não tenho como mudar isso aí. Isso é deles, não é meu. Eu só aluguei a parte de cima. Eu disse, não, mas dá para transformar isso aí. Não dá. Bom, o nosso relacionamento se aprofundou, nós resolvemos nos casar, vivemos juntos, né? Reunir as famílias, e eu botei isso como meta de transformar aquele espaço no lixo. Nesse meio caminho, eu ganhei um livro de um amigo do meu marido, do Virgílio Várzea. E esse livro, eu me encantei, parece que foi uma coisa divina, assim, que eu abri uma página falando exatamente sobre a prainha da Arataca. E ali ele falava da importância que tem esse espaço
E o que mais me chamou a atenção é um texto que tem sobre o Almirante Saldanha da Gama. Quando eu vi aquele texto, eu me arrepiei, digo, eu tenho obrigação de transformar esse espaço. Não sei que simpatia me arrebata por essa pequena praia. Tenho já viajado grande parte do globo, mas é ali que desejo acabar os meus dias. E para ali irei viver, certamente, apenas me reformar. Para mim, não há outro lugar em todo o mundo mais propício à meditação e ao repouso de um homem encanecido na labuta do mar. Sabendo das dificuldades que tinha ali, porque era um lugar tombado, um lugar que tinha um valor histórico muito grande, eu peguei um renomado arquiteto de Florianópolis, que é o Schmidt. Ele olhou a construção, disse, tu é louca. Ele é meio espanhol, ele fala meio espanhol. Não, tu é louca. Não, eu não topo isso porque é uma loucura. Mas eu tenho um arquiteto maluco e gaúcho, que nem você, que é capaz de topar esse desafio. Então, me deu o telefone dele. Me deu o telefone do Marco Aurélio. Fizemos um belo projeto, botamos o projeto embaixo do braço e fomos para os órgãos que poderiam aprovar. Aí fomos atrás de uma construtora, que também tem esse desafio de fazer isso, transformar, porque uma coisa é tu construir algo do zero, outra coisa é tu usar o que tu tem, só transformar num lugar bonito. Porque a gente não queria mexer na natureza. As pedras continuaram, os lugares, nós só queríamos canalizar e harmonizar a beleza daquele espaço. Aí eu conheci o Amauri, que trabalhava comigo no Dimas Automóveis, nas construtoras Dimas Automóveis, quando eu trabalhei no Dimas também, e disse, Amauri, eu tenho esse desafio contigo, topas? Ele, top. Veio o Amauri, hoje é dono da CM Construtora, né? Aí veio comigo e topou comigo o grande desafio, ele e o sócio dele. E aí começou as obras do Pia 54. No meio da obra, apareceu um piano para vender. Eu achei uma coisa assim diferente, uma coisa que apareceu, me deram me oferecer. Naquela época, 5 mil reais era muito dinheiro, mas eu tirei do orçamento e fui lá e comprei o piano. Porque eu sabia que a boa música, com essa imagem maravilhosa, com essa paisagem que Deus deu, com o valor histórico e cultural daquele espaço, o piano seria fundamental. Rosane, e na época vocês já tinham definido qual era a proposta do empreendimento? A gente não sabia que se botar uma pizzaria, um bar, a continuidade do Escuna Bar, o que nós íamos fazer? Nesse meio tempo, veio uma excursão de japoneses. E eles vêm com advogado, com tudo. E foram fazer um passeio de barco. E uma das japonesas, ela pulou na areia da praia e quase decepou o pé dela. O pé dela ficou pendurado com um caco. E o advogado dela, que acompanhava a equipe, veio me cobrar a responsabilidade da sujeira da praia. Aí eu percebi o quanto eu me sentia responsável por aquele espaço, já que ninguém fazia nada. Então, paramos a construção e começamos a obra de um deck. Fizemos um deck, arborizamos, limpamos a praia, tiramos toda a sujeira da praia. Esse deck teve uma repercussão espetacular. Tu via a alegria dos turistas fotografando a ponte, tu via a alegria das pessoas no deck fotografando, e esse deck serviu de espaço, de cenário para grandes entrevistas internacionais, para filmes, para novelas, para tudo que aconteceu nesses 20 anos, o deck foi fundamental, inclusive para casamentos. Que é ali do deck que eles fotografam a ponte, então eles se sentem aos pés da ponte seguros. É um espaço muito bonito. E descobrimos ali também que tem uma pedra fundamentada, uma pedra onde que atracaram os primeiros barcos da nossa ilha. Então deixamos a pedra também no deck. Eu e meu marido fomos dar uma volta para ver, comprar algumas coisas que precisava para dentro, e a gente decidiu que nós íamos homenagear a ilha, que esse espaço seria um espaço em homenagem à cultura da nossa ilha, à cultura daquele espaço. Então teria que ser uma gastronomia muito típica da nossa ilha. Nós compramos louças de barro dos oleiros, chamamos algumas pessoas da área de cultura para nos ajudar a fazer essa enquete, essa decoração do nosso restaurante. O slogan nós decidimos ser peixe frito ao som de piano. Nosso slogan é esse, um peixe frito ao som de piano. E o nome?
Aí, conversando com ele, eu queria fazer alguma coisa relacionada com escuna. Ele, pier. Por que pier? Pier por causa do barco, por causa do deck. Vamos fazer um pier. Ok. Mas só pier, né? Eu tinha um pouquinho de noção de marketing. Daí eu disse assim, mas pier, onde você vai no pier? Mas pier o quê? Faltou um nome, faltou um complemento para esse pier. Na época, o Juan tinha 54 anos. Daí ele falou, pier 54. Eu perguntei por quê? Porque é a idade que eu tenho. Então, nasceu o Pier 54. Em abril de 1999, o restaurante foi inaugurado. A combinação entre paisagem, arquitetura e gastronomia à base de frutos do mar chamaram a atenção para o Pier 54, palco de muitas festas, casamentos e formaturas. O restaurante Pier 54 fica nos raros endereços embaixo da ponte. Isso é matéria da Gazeta Mercantil também, que rendeu uma matéria de página inteira de meio de jornal, que é raros endereços no mundo embaixo da ponte. O Pier 54 está aí. Nós temos o site www.pier54.com.br. Tem as redes sociais também. Os nossos cardápios à la carte, inclusive, estão no nosso site. Pode entrar lá, olhar o cardápio, fazer seu pedido através do site, através das redes sociais também. Eu tenho clientes meus que toda semana me pedem delivery porque eles têm medo de sair de casa ainda. Então, isso vai demorar. Eu acredito que só em 2022 que a gente volta ao normal. Sim. Esse 2021 vai ser ainda um ano de muita luta, de muita responsabilidade, de necessidade de ajuda do governo, necessidade de ajuda do governo federal, estadual, municipal. Porque se nós não tivermos mais restaurantes e bares, se os hotéis não conseguirem mais abrir, quem vai receber o turismo? Vivemos tempos difíceis com essa pandemia. Sistema de saúde precário, milhares de mortes e restrições à liberdade. O grande desafio para você, para mim e principalmente para o poder público é encontrar uma maneira segura de exercer atividades. Trabalho, educação, cultura e lazer que preserve a vida das pessoas e também a vida das empresas. É muito difícil, não é fácil, sabe? Nós que arcamos com todas as despesas financeiras, então é muito complicado isso. Mas é gratificante quando tu ouve o que está me dizendo agora, quando tu me convida para falar sobre Virgílio Várzea, quando eu tenho a oportunidade de demonstrar para Florianópolis e para o estado todo a importância de um empresário valorizar um espaço cultural da cidade, do estado que ele merece, que ele vive, né? Eu acho que nós, empresários, precisamos valorizar a nossa cidade, o nosso município, com algum ponto cultural. A gente não pode pensar somente no lado comercial. Nós temos que pensar na cultura, porque no que deixamos para a cidade, o que deixamos para o município, o que deixamos para o estado, o que deixamos para a história, né? Então, amanhã e depois posso não estar mais lá, mas tenho certeza que deixarei lembranças lindas do que foi transformado esse espaço. Hoje os nossos aplausos vão para um profissional do esporte. Ademir da Silva, o Parrudo, como é carinhosamente conhecido. O Parrudo foi professor de tênis por mais de 30 anos na Astel, em Florianópolis, formando atletas e influenciando pessoas. Vamos acompanhar a história desse apaixonado pelo tênis que se afastou das quadras em 2012. Tudo que eu tenho na minha vida eu devo ao tênis, graças a Deus, mesmo começando a trabalhar muito cedo, mas foi muito bom, que eu conquistei, conheci muita gente boa, muita gente fina, tipo o Antônio Carlos Pinto e a Silvana, a esposa, que nos deram a maior oportunidade, que a primeira viagem, viajei com eles, conheci o primeiro hotel, eles nos proporcionaram assim uma vida assim que eu não conhecia, né? E também o Paulinho da Cel, que me apoiou. Quando eu falo nos apoiou, porque sempre trabalhou eu e um sobrinho meu, o Pitoco, que todo mundo conhece, que joga tênis muito bem até hoje. E nós sempre fomos uma dupla, Parrudo e Pitoco. Então, tudo que eu falo é nós dois. Nós conseguimos, nós não sei o quê, porque até hoje, né, nós somos muitos amigos, é meu sobrinho.
Então, a minha vida foi tênis. Em 1978 eles iniciaram, ele e o Pitoco, como os boleiros do professor Carlinhos e do professor Renato. E daí para frente eles começaram juntando bolinha e se apegaram com o esporte, gostaram do esporte, e os professores também davam chance para eles, né? O Carlinhos e o Gelatino deram muitas chances para eles aprenderem a jogar tênis. E aí eles foram crescendo, foram evoluindo, aprendendo a jogar tênis, e aí com 15 anos o Parrudo se transformou em professor da Astel. Dei aula para muita gente, né? Fui técnico da Federação Catarinense de Tênis na década de 90, durante, acho eu, uns 3 anos, 2 anos e pouco, 3 anos. Fui técnico dos Joguinhos Abertos na década de 90 também. Fui técnico da equipe de tênis da Astel, que competia a nível de estado, né? Federação a gente competia a nível de Brasil, e Joguinhos Abertos é a nível de estado também, né? Deu aula para várias crianças, várias pessoas, inclusive o Guga, na época de criança, passou também pelo Parrudo, né? O Parrudo também fez parte da equipe que dava a iniciação de aulas de tênis para ele. O Guga, desde pequenininho, ele sempre foi um cara que nunca gostou de perder, mas não tinha essa palavra no dicionário dele, perder. Ele era muito bravo, assim, muito atleta, ele era profissional desde pequenininho. Eu lembro que nas viagens, assim, quando eu fui técnico de federação, até mesmo da Astel, e que ele viajava assim para os torneios, ele era um cara assim que o objetivo dele era ir ser campeão e não tinha esse negócio de ficar vice, terceiro. Ele sempre foi guerreiro, assim. O Guga era um garoto polivalente, ele jogava tudo. Futebol, voleibol, basquete e tênis. Então ele era um atleta perfeito, desde pequeno sempre foi assim. Então ele representava a Astel na época, nas nossas competições esportivas, ele representava a Astel no tênis, representava a Astel no futsal, representava no basquete, no voleibol. Então tudo isso fez com que a gente desenvolvesse esse trabalho aqui na Astel, né? E o Guga foi o nosso baluarte de tudo o que aconteceu e hoje é a nossa inspiração para continuar com esse trabalho que a gente faz hoje na Astel, né? O esporte é tudo. Porque assim, eu lembro que quando eu dava, exemplo, eu mesmo, né, que eu não tinha condição financeira nenhuma de praticar esporte nenhum, a não ser um futebolzinho ali perto da minha casa com bola que a gente fazia, né, que nem bola tinha, né? E o esporte, assim, para tu conseguir praticar ele, é caro. Esse trabalho que a gente fazia na época com as crianças da comunidade, para trazer como boleiro, né? O Parrudo se transformou em professor, e em seguida veio outras crianças da comunidade que foram se transformar em boleiro e se transformaram em professores também. Hoje ainda nós temos um professor na Astel que também veio no mesmo caminho do Parrudo como boleiro aqui, que é o nosso professor Marcos. Então a gente teve esse trabalho feito, né, de social também, que a Astel fez esse trabalho social, e incorporar as crianças da comunidade no tênis, na facilidade, né, que hoje tudo isso foi criado e tudo isso hoje ainda se faz com projetos. Hoje, graças ao Instituto Guga Kirti, a gente tem um projeto, né, que é o Campeões da Vida, que também se desenvolve atividades com as crianças da comunidade aqui na Astel, como jogando tênis, jogando outros esportes, mas focando sempre no tênis, que é aquilo que levou o nome da Astel, né, no cenário nacional, foi o tênis, com a revelação do Guga a nível mundial, né? 90% dos professores de tênis eram boleiros. O próprio Larry, né, que, meu Deus, fez o que fez com o Guga, né, graças ao Larry. Então, o esporte é tudo. Acho que quem está no esporte, ele não tem tempo de pensar em droga, em balada, porque tem a responsabilidade no outro dia estar cedo, acordado, tem que estudar, geralmente projeto, e quem pratica esporte, o técnico e o próprio, tudo, tem que estudar, senão não pratica esporte, entendeu? Principalmente projeto, né? Então é fundamental o esporte, é fundamental. Eu parei de dar aula tipo numa segunda-feira, que eu vim aqui na Astel, eles fizeram uma homenagem aqui pra mim, assim, e eu fui pra casa.
Acordei no outro dia, era 6 horas da manhã. Minha mulher olhou para mim, o que tu estás fazendo assim? Vou dar aula? Tu não trabalha mais, cara. Eu estava botando a roupa para vir dar aula de tênis. E isso não foi um dia ou 2. Eu sonhava dando aula de tênis, agora vai fazer 8 anos, 9 anos, né, que eu estou parado. Então, tranquilo, mas antes era bem difícil. Eu sofri muito, assim, ter parado de jogar tênis e dar aula, né, que eu tinha muito amigo, né, tenho, né, não perdi os amigos, perdi infelizmente o esporte de poder praticar, né. Além de ajudar os atletas, ele ajudou muitas pessoas, né? Ele formou atleta e formou pessoas, formou advogados, formou médicos, juízes, todos passaram na mão dele. Então a formação de atleta é muito importante na vida da pessoa, né? E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja rever matérias deste programa e também dos anteriores, acesse o site estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e até lá!